Só, Fran. Eu posso falar... Alô? Tá me Oi, ouvindo? fala. Está. Sim, senhor. Eu posso falar alguma coisa, mas o meu TCC está parado por causa que está bem assoberbado de trabalho aqui. Fala alguma coisa daí, conta um pouquinho do processo. Tu lembra das perguntas, né, ó, que a gente tinha colocado para nortear essa apresentação? O que você manteve ou trocou o tema, conforme o caso, né? A Eu outra mantive. pergunta era, o que tem encontrado de material? A outra é, conte algo que considerou muito bom do conteúdo. Uma menção de algo que nessa pesquisa apareceu. Como vai continuar? E aí a última é, tem mais uma. Vai elaborar algo prático? Legal. E a última é, precisa de ajuda? Claro. Assim, Mas não precisa a começar grande já, não. sacada que tem aqui em casa é que a gente tem não, isso não é uma desculpa, tá? A gente tem um computador só e os dois estão trabalhando online. Então, a minha mulher trabalha no Instituto Federal e ela trabalha das 8 às 6 horas da tarde todos os dias e a eu dou aula. E Mas esse semestre agora vão ter 4 disciplinas, então o tempo para sentar na frente do computador é um pouco difícil. não, mas eu estou na mesma situação e eu vou dizer que nós estamos tendo que fazer um investimento extra econômico também nessa pandemia, porque eu e a Sandra estamos na mesma, né? Eu estou dando aula, eu dou aula também para 4 turmas, né? E também ela está dando palestra, está dando tutoria, está fazendo encontros e tal, e o computador dela está bichado, então a gente vai ter que comprar um novo. Olha só, eu tive que trocar a internet, tive que trocar meu plano, inclusive botei fibra ótica para poder já entrar né, uma coisa mais eficiente, e vou ter que comprar um computador, um notebook para ela, porque também nós estamos nós dois o tempo todo. Né? O meu computador apresentou problema de áudio, eu tive que mandar para o conserto. Não O meu descobri. já apresentou problema de áudio 2 vezes. Aí como é que eu estou fazendo as minhas aulas, Serginho? Eu estou entrando no computador e estou entrando no celular no 4G com áudio, uma gambiarra. Não, então, mas eu preferi fazer, inclusive, tudo por celular. Estou dando aula pelo celular. E, na Tô verdade, vendo eu estou até assim. achando mais prático, sabia? Porque como eu uso muito visual, porque eu tenho que dar aula de arte, né, de desenho e tudo, eu tenho mais mobilidade com o celular. E aí eu fiz um esquema na frente do meu cavalete, montei um quadro negro ali e fiz um esquema de regulagem, eu boto para cima, para baixo, para o lado, para trás, para frente, então ficou bem prático. Eu estou achando até que quando eu conseguir resolver o problema do computador, eu vou acabar mantendo aula por celular. Só que o problema é que o cara não achou problema do áudio, rapaz. Ele acha que é placa. Placa de áudio. O meu é a placa de áudio está queimada, a placa de saída está queimada. Né? Mas vamos lá. Então. Deixa eu ver como é que estamos de presente. A Marina está tentando entrar, eu já aceitei a entrada dela, só que não está conectando, deve ser a internet dela. Eu vi a Alessandra estava ali agora. Sim, a Alessandra está aí. O Cauê acabou de pedir para entrar. E a Cecília, que está aí. Então somos nós, ó, por enquanto. O Cauê está aí, ó, entrando. A Lisiane está pedindo aqui também. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cauê. Bom dia. Prazer te ver. Nossa, eu me perdi, não consegui, não participei da última, nem percebi. Depois que eu vi que teve. A última eu estava trabalhando e
Eu só ouvi algumas coisas e depois saí fora. Bom dia, Luciano. Tudo bom? Tudo. Tu fala com o Ricardo de vez em quando, não, Cauê? Sim, seguido. Bastante Então frequência. fala pra ele que eu tô preparando uma pimenta daquela pra ele. Beleza, eu aviso. Eu sempre dou, porque nos encontros, cada encontro eu levo uma pimenta pra ele, né? Ah, Agora eu tô preparando uma porreta mesmo pra ver se ele vai ser macho, baiano macho. vou avisar ele. Sim. Não, essa aí é boa. Só não botei ácido de bateria ainda, mas ela tá boa. Eu tô preparando ela faz uns 6 meses. Tá bem boa. Não. Eu só tô conseguindo comer na gota, assim. Eu boto uma gota e já quase que estrago o paladar, mas eu acho que ele aguenta. Vamos ver. Quer que comece, Serginho, ou espera mais um pouquinho, entrar mais alguém? Não, peraí. Primeiro nós temos todo o processo, né? Nós temos que falar o verso, depois eu vou dar uma introdução inspirativa. Vamos só ver se tinha a Lisiane estava tentando entrar, mas não deu, né? A Lisiane entrou e saiu. Quem está entrando, Pois é, entrou e saiu. estava tentando entrar e não conseguiu foi a Marina. Pois A é. gente tem que ter paciência porque isso acontece, meu. É. Eu tenho, por exemplo, nas turmas lá de publicidade e da turma de administração, eu tenho 68 alunos, às vezes entra 30, às vezes entra, mas tem uma parte que não consegue acesso, que a internet é ruim. Bem-vinda, Marina. Olá, bom dia. Bom dia, conseguiu então. E a Lisiane está tentando entrar, mas não está conseguindo ficar. Ela conseguiu Aí, ficar, mas não sei, a gente não está ouvindo ela. Mas ela está sem o áudio também, vamos ver. Ô, Lisiane, está nos ouvindo? Saiu de novo. Não, saiu de novo. Tá, então nós vamos começar. A Alessandra se propôs a trazer um verso, um pensamento, alguma coisa. Posso começar então? Pode, então cada um fecha o seu áudio para ficar mais... Ok. Se no mundo as coisas não correm como desejamos, é justamente porque um mundo superior pôs mão à obra para nos fortalecer e nos complementar. E quanto mais os fatos estão contra nós, tanto mais isso acontece. Quanto mais queremos que Deus quer contra nós, justamente então crescemos da nossa própria vontade para dentro da vontade divina. Friedrich Rittermeier. Muito bom, obrigado, Alessandra. Muito bom. Esse pensamento é muito propício para o que nós estamos vivendo, e eu queria começar essa nossa conversa com uma reflexão em relação a esse período que nós estamos passando também de São João, né? Assim como eu falei do Pentecostes na outra vez, eu queria falar um pouquinho sobre São João, porque a gente passa pelas festas do ano e não se dá conta do significado. E para a gente ter uma espécie de aproximação agora entre nós aqui, com bons pensamentos, eu queria falar o seguinte, que o papel de João, né, dentro do processo crístico foi o papel de preparar pessoas para a vinda do Cristo. Mas, mais do que isso, ele serviu de canal, vamos dizer assim, para propiciar a própria presença do Cristo na corporalidade
de Jesus de Nazaré, que foi através do batismo. Esse batismo foi o momento da entrada do Cristo na encarnação terrena. Então, a gente fala no Natal como o nascimento do menino Jesus, mas esse menino Jesus, que tem todo um processo que não vou entrar, para chegar aos 30 anos e receber essa entidade espiritual elevadíssima das hierarquias superiores, para passar 3 anos junto da humanidade e fazer um processo de encarnação e até de morte, para poder levar a luz, né, espiritual, simplificando assim, em algumas palavras, para dentro da Terra e passar a ser presente na vida humana, no ser humano, no etérico da Terra. Eu não vou entrar nisso, mas são palavras assim que talvez soem um pouco vagas, ou até repetitivas, mas o que eu quero ressaltar hoje é a importância do São João como sendo aquele que preparou pessoas para receber essa entidade e depois até propiciou o processo de entrada desse ser superior que é o Cristo. E esse batismo, ele tinha já um papel no processo de iniciação das pessoas. Então, na verdade, o João já vinha batizando pessoas há algum tempo, né? E continuou batizando. E o que significava esse batismo? Não para todos. Para muitos poderia ser só uma tomada de consciência a partir da fé naquilo que é espiritual, mas para muitos deles, na época, significava que a pessoa era mergulhada na água e passava por um processo de quase afogamento. Esse processo de quase afogamento era um processo já antigo, né, que se fazia, provocava uma quase morte, uma vivência que o nosso colega Luciano experimentou num afogamento, num quase afogamento, e isso significava, ou significa, a separação por um período curto de tempo do etérico do corpo físico, que não é uma coisa normal de acontecer, porque o corpo etérico ele tem que estar vinculado ao corpo físico, porque senão o corpo físico não vive. Mas esse rápido afastamento do etérico em relação ao corpo físico provocava, ou provoca, né, a possibilidade de uma visão da sua própria vida como um todo, num relance. E não só a pessoa tinha a vivência da sua vida, como ela podia perceber a vinculação da sua vida individual com a espiritualidade. E essa vivência, que era propiciada pelo batizado, pelo batismo, ela provocava uma transformação na pessoa. A pessoa não era mais como era antes. Ela passava a ter uma vivência tão forte do espiritual, que era, né, toda a relação dela com essa espiritualidade, que significa uma série de outros seres, né, que estão presentes na nossa vida de uma outra maneira, que ela passava, então, a ter vamos dizer, uma postura na vida diferente. E isso também significava poder aceitar essa grande espiritualidade que estava chegando, que era o Cristo. E eu quero aproveitar só para trazer essa ideia, essa questão da relação
que nós podemos ter com a espiritualidade, que depois do Cristo passou a ter uma outra conotação, né? A gente não precisa mais passar pelo batismo, mas a gente pode ter outras formas de chegar nesse conhecimento do mundo espiritual. E, mesmo que a gente não vá fazer nenhum caminho de iniciação, é fundamental que nós busquemos uma relação com esse conhecimento espiritual. Então, o que acontecia lá naquele batismo era um conhecimento imediato dessa relação com o mundo espiritual. Que João fala, se a gente for olhar na Bíblia, que esse era o batismo com água, mas que viria aquele, que era o Cristo, que iria batizar com fogo. E aí eu tinha falado no nosso encontro passado sobre Pentecostes. Aquela também é uma imagem de um outro batismo que também tem a ver com conhecimento do mundo espiritual. Só que lá em Pentecostes eles tiveram um batismo de fogo. E lá eles tiveram a compreensão do que significou a relação deles com o Cristo naquele período de 3 anos que tinha passado. E que eles não tinham tanta consciência como, de repente, passaram a ter. E a gente falou que, então, essa relação com o conhecimento espiritual era a vinda do Espírito Santo. Né? Na Bíblia também está relatado ali que no batismo do Cristo, no Jordão, com João, surge a imagem de uma pomba branca que desce sobre o Cristo como sendo o Espírito Santo. Então, essas imagens nós podemos tomar para nós como professores que nós queremos ser. Porque o conhecimento espiritual, ele é o fundamento do nosso espírito. Ele é o alimento do nosso espírito. Se a gente não alimenta o espírito, ele fica fraco. E se ele fica fraco, ele fica sujeito às forças hereditárias da nossa vida, do que nós somos no mais relacionado ao âmbito mais físico. Para nos libertarmos dessas forças hereditárias, ou de tudo que nós somos, no campo mais material ou mais aparente, nós precisamos ter conhecimentos espirituais. Nós precisamos alimentar o espírito. E ele ficaria, então, ele pode ficar forte quando ele é alimentado pelo conhecimento espiritual. E o espírito forte, ele pode se sobrepor ao que é hereditário em nós, ao que nós trazemos como herança. E com essa força, a partir do conhecimento espiritual, nós podemos nos relacionar com aquilo que é mais anímico e espiritual em nós, que é aquilo que nós trazemos de outras vidas. Porque nós sabemos que nós não somos só isso que nós estamos vivendo agora. Nós temos uma bagagem espiritual e anímica muito anterior. Isso foi matéria do meu módulo, quando eu tratei da imagem fantasia. Todo aquele percurso que nós fazemos no processo de vida e morte, de reencarnações, tudo isso somos nós. Então, se a gente busca o conhecimento espiritual, a gente entra em contato com isso, a gente consegue conceber isso, a gente tem força, nosso espírito tem força para sobrepor a essa aparente vida que nós temos. E passar a ver, podemos passar a ver
que a nossa vida é muito mais do que só comer e dormir e ficar saudável fisicamente. Só que isso pode parecer óbvio, mas não é tanto, porque a gente se perde muitas vezes nessas partes mais aparentes, mais ou até mais ligadas aos prazeres da nossa vida, né? E aí a gente dorme na busca espiritual e a gente se torna sujeito a essas forças. E essas forças não são só essas hereditárias que eu falei. Também fica sujeito às forças que vêm de fora e nos agridem, como, por exemplo, uma pandemia, uma questão de política, uma questão de econômica. Também essas coisas nos afetam. E a gente só pode sobrepor, ou só pode sobreviver sobre isso, se a gente consegue ter nosso espírito forte na concepção de que nós somos várias encarnações que já passaram, que nós somos vários processos que nós cultivamos e que nós estamos aqui para desenvolver algo que tem a ver com a humanidade. Então, quando eu falo alimento espiritual, a partir do conhecimento espiritual, também é o conhecimento do processo da humanidade, que, como a gente viu também em algum módulo, é muito mais do que simplesmente essa encarnação do planeta Terra. A própria humanidade já vem fazendo um caminho de evolução que é imenso, é tão imenso, que a gente passa a ver a nossa etapa como uma pequena etapa que vai se cumprir. Então, o drama da vida, ele pode ser visto de outra maneira, quando a gente percebe que ele está presente dentro de uma história da humanidade que é muito mais vasta, que veio de um lugar muito mais superior e vai para um lugar muito mais superior do que a gente pode ver simplesmente olhando os fatos da vida. Então, esse conhecimento espiritual, ele é não só para o autorreconhecimento de que eu sou mais do que apareço, como é também o reconhecimento de que a humanidade é muito mais do que parece. Por isso, que a gente pode pensar que, para ser professor, não tem outra alternativa a não ser desenvolver-se a partir do conhecimento espiritual. Parece um pregador falando, mas é que é um fato que, se a gente quer ser professor, né, mas independente até disso, mas se a gente quer ser professor, mais ainda, não tem como a gente deixar de olhar para esse fato do conhecimento espiritual como alimento do espírito, para que a gente possa também ajudar crianças e jovens a se desenvolverem nesse mundo. Então, isso eu queria trazer como uma inspiração para até dar mais valor para isso que nós estamos fazendo aqui. Agora sim, eu queria então pedir para... Não sei se a Fran não entrou, né? A Fran não entrou. Ela tinha ficado de falar sobre o processo dela. Ela se comunicou comigo, ela está bem
assim, sofrendo, porque ela já estava com o trabalho em andamento, já tinha bastante coisa escrita, e, apesar disso, ela está numa crise em relação ao trabalho. Eu vou só colocar para vocês, porque eu acho que é importante, que ela chegou num ponto que ela disse, eu não sei, eu estou totalmente desanimada em relação ao que eu estou fazendo, ao trabalho, eu acho que eu não estou mais me entusiasmando por esse tema. Então, ela pensou que ela talvez precisasse mudar de tema. Eu sugeri a ela que ela pensasse em duas coisas. Primeiro, que se tem algum outro tema, apesar do prazo que nós já estamos, né, adiantados, mas se tem algum outro tema que ela possa reconhecer que realmente entusiasme, né? Mas uma outra coisa que ela pode fazer também é verificar se essa falta de entusiasmo é em função do tema ou se é em função da situação, porque ela também descreveu que ela está passando uma situação complicada, onde a escola está em crise, eles estão tendo que pensar em muitas coisas, enfim. Não é uma coisa que poucos, né, estão passando, acho que muitos estão passando. Então, eu estou relatando isso porque ela não está aqui, porque daí eu falei, olha, então, troca isso com o grupo, né, leva como relato. Então, como ela não está, eu fiz esse relato para ela, e daí vamos ver o que acontece depois. Então, eu vou passar a palavra para o Luciano, que também está, assim, meio em banho-maria com o trabalho dele, mas justamente a gente vai saber agora um pouquinho de como é que está a situação. Pode ser, Luciano? Alô? Luciano? O vídeo dele deu uma travada. Eu tinha desligado o microfone. Ah, tá. Estão me ouvindo? Agora sim. Você pediu para desligar o microfone, aí eu comecei a falar. O meu tema é o currículo de artes nas escolas Waldorf de Florianópolis. Tá, desculpa só um pouquinho, Luciano. O combinado aqui, vamos ver, é mais ou menos algo em torno de 10 minutos e depois a gente tem mais uns 5 para trocar um pouco entre nós. Para debater. Tá bom? Vai dar menos. Tá bom, beleza. Provavelmente vai dar menos, tá? Então, o tema é esse. Eu recolhi todo um material lá na biblioteca do Tobias Richter, porque ele é bem específico e tem um livro que fala muito dos aspectos a serem levados em consideração quando a gente monta um currículo na parte de artes dentro de uma escola Waldorf. Eu quero levar minha pesquisa nesse âmbito de quais os aspectos a serem levados em consideração, que critérios para a gente montar uma aula de artes, e levando em conta as idades, as épocas em que a gente trabalha. Uma coisa que me chamou bastante atenção na minha leitura, na leitura das coisas que eu fiz, mesmo não estando escrevendo coisas agora devido ao tempo, agora eu vou ter tempo pelo fato de entrou em férias, eu só volto dia 17 de agosto. Então, até dia 17 de agosto eu vou poder sentar e observar o material que eu tenho. O Rudolf Steiner, quando ele elaborou o currículo para as aulas de artes, ele atribui um valor, e isso tem aqui na minha leitura, da educação para uma vida prática. E ele fala que o caminho ele deve ir do brincar até o trabalho, né? E as atividades artesanais e práticas. Eu acho isso eu achei uma coisa muito legal, porque você ensina a criança
desde a fazer tricô, a fazer pintura, a fazer escultura, mesmo assim, tudo isso vai se direcionando para a vida prática. Isso aqui na leitura coloca, e eu tenho visto isso quando a gente faz as aulas de artes lá no curso, da mesma forma. Então, não é só uma atividade artística que nós estamos desenvolvendo e que para trabalhar com criança a gente não vai trabalhar só esse brincar e o livro brincar, mas sim e dessa parte de desenvolver a parte dele brincar até a parte da vida prática do ser humano. Isso é muito legal. E os critérios que eu tenho visto assim nas leituras que eu tenho feito é que eles montam tanto ali no livro do Tobias Richter e nas citações que ele faz do Rudolf Steiner, época por época e aula por aula, é conteúdo específico. Então, é uma coisa que eu vou ter que levar em consideração e eu vou ter que pesquisar isso não só nos livros, mas também na parte prática de como os professores fazem. Eu tenho um material muito rico e isso aí eu vou ter que ter autorização do Serginho. Eu gravei uma aula inteira do Serginho e ali tem muita coisa audiovisual. E aí depois eu vou ter que ter autorização de imagem dele para usar isso e usar o material também como fonte de pesquisa. Mas eu não quero fazer só isso. Na parte prática, eu quero entrevistar e conversar com os professores de artes das escolas Waldorf, de primeira a oitava série, nas artes aplicadas, para entender quais os critérios são levados em consideração quando a gente monta um currículo para dar uma aula durante um ano numa turma. E é isso que eu quero fazer de vivência prática. O que mais tem de pergunta lá, Sérgio, que eu não me lembro? Ó, tu foi muito bem até agora, tá? Excelente, estou gostando de ouvir isso aí. Tu já falou um pouquinho dessa questão do conteúdo, né? Que foi ótimo. Tinha a primeira pergunta que era se manteve, por que manteve e tal. Isso agora eu acho que não é tão importante, mas já falou da parte prática, e aí tu já, de certa maneira, respondeu todas, porque como vai continuar, tu também já deu uma dica, né? Tu vai ter um tempo de férias, onde agora tu vai poder desenvolver um pouco mais, e também tu já falou que vai desenvolver um pouco essa pesquisa da prática de outros professores, né? Apesar de que agora na pandemia isso já está, bom, talvez seja até uma oportunidade, que eu também estou dando aula de artes via online, né? E a outra última era se precisa de ajuda. Sim, é claro que eu preciso de ajuda, né? Porque, assim, às vezes a gente está imbuído dentro do nosso processo e não consegue ver o lado de fora. E eu lembro até quando eu apresentei o primeiro resumo que a gente debateu lá na biblioteca, a Alessandra fez uma colocação que eu achei muito legal. Ela chegou e disse, poxa, o teu resumo está muito massa, mas isso é totalmente científico. Vamos colocar uma carga um pouco anímica disso, um pouco do sentimento do professor, é uma coisa que não tem no teu trabalho. Então eu consegui observar isso e consegui ver na leitura de todos os outros colegas que, poxa, os caras estão sentindo o que eles estão fazendo e eu estou fazendo um processo totalmente metodológico. Então, é como fazer isso, entendeu? Porque eu não sou professor Waldorf ainda. E eu participo de banca de TCC. Semana retrasada, eu fui banca de 8 TCCs na área de publicidade e propaganda, na área de fotografia, de várias áreas. E a gente desce o pau, né? Tem aluno que chora na banca, porque a gente tem que levar os critérios metodológicos em consideração, o trabalho do cara, a metodologia científica que foi feita, né? Então é uma coisa muito mecânica. E agora,
no nosso derradeiro módulo, poxa, eu fiquei muito feliz com todos aqueles processos das palestras lá e do papel, né, da missão do professor, que é uma missão que tem um caráter social. Então, é um desafio para mim, e é um desafio que eu vou pedir ajuda para os meus colegas, é como eu passar toda essa carga metodológica que eu quero colocar no trabalho, da leitura, de ter um processo científico para uma coisa de sentir o que é. Eu não sei se eu estou sendo relapso com as minhas palavras, mas é mais ou menos por aí. É justamente porque eu estou sentindo, porque eu queria entender, passar para o papel como é a missão de ser um professor de artes, como tem que ser. Eu não quero fazer um molde, né? Não quero fazer uma cartilha de como ser um professor, mas assim, o sentimento de ser, e essas entrevistas elas têm que ter isso, né? Esse material audiovisual que eu também quero fazer junto. E essa é a ajuda que eu preciso. E deixar a coisa mais, não tanto metodológica e científica, mas também com essa harmonia de da gente sentir o que está fazendo. É isso. Excelente. Eu queria abrir a palavra agora para os colegas poderem comentar ou perguntar coisas. Cara, e é assim, né, cara? Eu tava com o pezinho atrás de, poxa, o meu trabalho não tá tanto em andamento assim, eu só tô lendo as coisas e aí já tem um monte de gente fazendo, vou eu lá entrar num dos três que vai falar como é que tá seu TCC, eu tava com o pé atrás, mas aí agora tu pegasse no final aqui, 5 minutos antes da gente entrar na sala, tu já botou a galera na berlinda e eu me atirei. Então agora vamos ouvir os outros. Tá. Eu não estou ouvindo a Marina. Ainda não estou ouvindo. Alguém está ouvindo a Marina? Vocês estão ouvindo agora? Agora Ei, deu. tamo. Agora deu. Tá. Então, eu escrevi ali no chat, mas aí você está falando que é para falar, né? Então, eu vou falar rapidinho. Talvez, Luciano, uma forma de colocar mais sentimento, assim, é acrescentar um relato da sua relação com as artes, né? E o que te motivou a falar sobre isso, assim. Como foi a tua formação nesse sentido, o teu contato na infância, né? É uma ideia, assim. Legal. Quem mais gostaria de fazer contribuição? Excelente, eu achei essa contribuição da Marina, que tem a ver, se eu entendi, com colocar no trabalho também a tua motivação. O que te levou a chegar a essa questão, tá? Vamos ver quem mais tem alguma contribuição ou pergunta. Eu posso falar? Eu acho que eu também vou mudar o tema do meu TCC. Eu queria só falar com relação ao do Luciano, pode ser antes? Só para não perder. Lógico. Antes de passarmos para outro, vamos ainda terminar com o Luciano aqui, Sim. né? Tá, obrigado. Bom, eu só queria agradecer. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Agradecer, Luciano, porque agora você que me deu uma ajuda com a tua fala. Assim. Eu também dei uma esfriada, eu tinha que também começar a pensar em perguntas para as minhas entrevistas. Tentei, estudei, olhei, pesquisei, não vinha nada, nenhuma inspiração. E agora com a tua fala, eu senti uma centelha, assim, um ânimo para me debruçar de novo e fazer isso. Obrigada. Legal.
Mais alguém tem algum comentário sobre o Luciano? Podemos passar para Olívia. Sérgio, eu estou pensando em mudar também o tema do meu TCC. Ir para uma questão mais sair da artes, né? Ir para uma questão mais, como é que eu vou dizer? Mais temática, assim, em cima da antroposofia e não tanto das artes. Mas ainda estou pensando direito no nicho, como minha apresentação ficou por último, né? No último ano, e agora eu estou nesses cursos que eu te falei, que eu até pensei em trancar com a correria. Eu vou ainda sentar e rever isso para ver qual vai ser o nicho da minha pesquisa, assim, mas eu queria um tema mais atual em relação à antroposofia nos dias de hoje, assim. Enfim, estou repensando tudo. Tudo bem? Talvez uma pergunta o que aconteceu para te mudar o tema, assim, para te chegar nessa conclusão que tu quer mudar? Eu fiquei desestimulada um pouco com o que aconteceu com meu filho, né, o ano passado, na escola. E aí eu pensei em ir para um nicho mais específico, assim, talvez levantando algumas questões que para mim se tornaram importantes, assim, sabe? Que eu acho que eu teria mais estímulo para desenvolver o assunto. E aí, mas continuo fazendo meu TCC sobre o primeiro setênio, não o segundo, mas tentando levantar esse tema da antroposofia nos dias atuais. Assim. Tá. Quer se aprofundar um pouco mais na antroposofia mesmo, né? Beleza. Tá. Eu queria, antes de a gente continuar, confirmar se a gente pode ir até... A outra vez a gente fez mais ou menos 1h30 de reunião, de encontro. Queria saber se a gente pode manter mais ou menos isso e até umas 10 e... Talvez não precise até 10h30, mas 10h15, pode ser? 10h20? Tá. Com relação a Olívia, alguém tem alguma questão, alguma contribuição? Mas você tem ideia de qual parte da antroposofia você queria abordar? Assim, não muito, assim, eu vou ter que encontrar um nicho textual, né? Tem algumas questões que eu queria colocar, assim, no meu TCC. Mas eu tenho que repensar tudo, na verdade, porque o meu tema era relacionado à importância das artes, né? Na antroposofia. Então, eu pretendo sair desse nicho, na verdade. Mas eu estou ainda maquinando tudo aqui. Que, na verdade, eu acho que eu tenho que ir para um tema que me prenda mais, assim. Eu, na verdade, eu sou formada em artes, né? Mas eu tenho que ir para um assunto que me prenda mais, assim, em relação à antroposofia mesmo, e não a artes, que já é uma coisa que eu já trago na minha bagagem, assim, talvez. Então, que me desperte mais interesse. Enfim, vou ter que repensar tudo do zero mesmo. Tá. Tá. Se a gente concordou em ficar até umas 10 e pouco, ainda daria para mais alguém apresentar a sua situação, se for necessário, a gente relembra aqui as perguntas,
antes de a gente começar a falar do portfólio e todas aquelas questões das fotos, né? Acho que a gente poderia abrir para mais uma pessoa. Até porque a gente vai ter mais alguns encontros, eu vou fazer uma proposta no final de data, mas eu acharia interessante que todos pudessem ter a oportunidade de falar um pouquinho, né? Então, se a gente vai preenchendo esse espaço com essas trocas, vocês viram que quando um relata uma coisa, mesmo que não tenha nem preparado, mas ele fala algo da sua própria vivência, imediatamente eu começo a perceber a minha vivência, como é que está sendo. Então, essa troca, né, ela tem essa característica, esse papel. Alguém gostaria? Acho que eu posso falar um pouquinho. Vai lá, Cecília, então. Eu não lembro exatamente as perguntas, mas vou falar de modo geral, assim, como é que está a situação, né? Eu ainda continuo empolgada com o tema, né? Eu vou continuar com ele. Na questão de estudar, de fazer ele, tá difícil ainda achar um jeito que eu consiga me concentrar de fato, né? Para poder escrever e desenvolver. Até em questão de ir atrás de outros materiais, assim, tá bem parado. Então, eu meio que decidi, assim, que eu vou focar no que eu tenho agora, né, para conseguir tirar o máximo que eu consigo desse material que eu tenho, para daí eu ir atrás de mais. Agora, eu decidi também que, assim, a parte prática, né, na verdade, o ideal seria ser observação, né, porque como é o desenvolvimento motor da criança, só que, né, com correria do dia a dia e agora de quarentena, não tem como estar acompanhando um bebê se desenvolver pessoalmente, né? Então, eu comecei a bolar já uma lista que eu vou fazer tipo um questionário, né, e mandar para as mães, família, né, no caso, responderem esse questionário sobre o desenvolvimento, gestação e tudo mais. Já fui atrás de algumas, então acho que eu tenho umas 5 mães que toparam participar. E é isso, assim, eu tô no momento agora de tentar me ajeitar, assim, para conseguir focar no estudo. Mas essa questão prática eu tô começando a pelo menos dar um gás para pelo menos isso já tá mais encaminhado, né? Eu acho que é isso. Alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa para a Cecília? Lembrando que o tema, conforme ela tinha como título, é o desenvolvimento motor da criança de 0 a 3 anos. Eu tenho um comentário. Fala. Tem uma de 3 aqui. Tá. Uma coisa que eu tenho é que, como a gente vê isso estudando lá, eu paro para observar, né? Eu paro e fico o tempo inteiro observando, e ela tá naquele negócio do ritmo fantástico, assim. Tudo é ritmo, tudo. Então, eu vejo a oportunidade de, no momento em que ela entra nessa questão, eu começo a fazer umas batucadas. Então, eu pego o carrom, eu bato na mesa, eu pego o violão, ou o irmão dela mesmo, que tem 8 anos, ele tem um teclado, ele vai lá e liga. Eu já incentivei ele, vai lá e liga o teclado para tua irmã. Então, agora a gente está na dança da minhoca. Ela tem uma minhoca que chama Cláudio. E aí ela faz a dança da minhoca. Ela inventou uma dança da minhoca, ela compõe músicas, cria umas músicas, fala da minhoca. Então ela está nessa fase da dança da minhoca. E ontem teve a dança da minhoca aqui, ela botou uma saia de bailarina, eles fizeram uma apresentação. Aí eu tenho umas iluminações, ligaram a iluminação, fizeram um palco. Até ingresso teve. Teve até ingresso, porque o irmão ele é o dramaturgo da coisa. Então ele
ele vendeu os ingressos com aqueles dinheiro Então, eu estou tendo essa oportunidade de observar como é que ela está se desenvolvendo, pelo menos nessa parte do ritmo, estou observando bastante. É muito legal. E novos vocabulários, toda vez que ela aprende uma palavra nova, nossa, sabe? Esses dias a gente foi fazer, porque eu dou aula de fotografia numa outra escola, então eu levei ela para modelar. Claro, todo mundo de máscara, tem que ter álcool gel, tem toda uma... E aí o cara disse para ela, olha só o pocotó, ela pegou e deu um esporro. Mas isso daí não é o pocotó, rapaz. Isso daí é um pônei. Então ela tem aqui essa coisa. Eu acho que tu pode ter relatos de outras pessoas que têm a oportunidade de conviver com crianças de 0 a 3 anos, colegas, amigos, que possam te dar relatos do que está acontecendo. Eu acho que a minha sugestão é essa. Desculpa falar um monte, né? Não, foi ótimo, na verdade, desse uma luz também, assim, porque acaba que essas famílias que eu estou procurando são famílias que recém tiveram bebê ou que têm 1 ano. Então, até o final, até o terminar o TCC, as crianças não vão ter chegado nos 3, né? Então, também de ir atrás de pessoas que têm essas crianças maiores. Esperamos que não, pelo menos, né? Pois então. Daqui a pouco nasce mais. Também. Então. Mas é verdade, trazer outros pontos de vista também, né? Obrigada, Luciano. Então, Luciano, tu tirou da minha boca as palavras, assim. Lembra que quando tu começaste a falar, eu dizia, eu tenho uma contribuição, era justamente isso que eu ia falar. Falar com pessoas, tá? Eu acho que a ideia, eu queria elogiar a Cecília pela ideia dos questionários. Eu acho que eles podem continuar, porque o questionário ele também tem uma coisa mais objetiva, que talvez seja importante na tua pesquisa, né? Mas também ter essas conversas, né? Agora tu tens sobrinhos e aí nascendo aí, né? Então tu podes aproveitar e ter essas conversas que surgem aí surpresas, né? Claro que sempre dando foco para o teu tema, que é a questão do movimento, né? Da questão do desenvolvimento motor, né? Sim. Mas eu achei que o Luciano captou ali no ar. Ótimo. Eu pensei também, assim, no questionário ser bem objetivo e simples, vamos dizer assim, porque eu também estou pegando pessoas fora do meio antroposófico, né? De crianças que têm me chamado a atenção, tipo, pessoas que eu tenho, tem uma que eu peguei que eu tenho no Instagram, e ela teve um neném e o bebê dela me chamou a atenção, assim. E aí eu pesquei ela e falei, olha, você quer participar e tal? Ela super topou. Só que assim, ela não conhece antroposofia, ela não sabe o que é. Então eu penso num questionário que seja fácil deles entenderem também, assim, então bem... que daí eu consigo aprofundar, né, a partir das respostas. Você espera um pouquinho. Então, isso, assim. Então, o questionário vai ser bem básico, assim, bem simples, para poder abordar todo mundo, assim, né? Eu achei tudo excelente que estás falando, só me preocupo com uma coisa, que foi logo no começo da tua colocação, que é a falta de estar conseguindo dar continuidade, né? Eu acho que agora tu vais ter que criar realmente um planejamento para ti, para o teu dia a dia, né? Aliás, agora está um bom momento de aproveitar agora, né? Fazer, estar um pouco mais sossegada e botar isso realmente num papel, assim, fazer um planejamento de trabalho, né? Bem sossegado, eu acho que não seria a palavra, assim. Não? Agora a gente está tendo 2 reuniões por semana do Lazuli, durante a semana, sim, e a gente está tendo que resolver várias questões, que a gente está bem crítica a situação. Então, a cabeça está em 1 milhão de coisas, assim, né? Não, eu tinha pensado mais na filha, né? Que agora tu tá sem ela, não é? Não, na verdade, ela vai ficar comigo essa semana também. Ah, tá. Vai ficar eu pensei 2 seguidas, mas no final de semana agora eu vou para a mãe e vou levar material, daí eu vejo se lá eu consigo
pelo menos esse final de semana, dar uma adiantada em algumas coisas, assim. Mas põe mesmo no papel, assim, um planejamento, sabe? Ó, tais dias ou tais horários, porque a gente sempre acha que está bem resolvido, mas no dia a dia, quando vê, já passou. Quando vê, já passou, quando vê, já passou, e assim vai. Então, se tu estabelece previamente, isso ajuda a dar uma, vamos dizer, cumprir o compromisso contigo mesma, né? Preciso melhorar um pouquinho aí. Então tá, eu queria comentar ainda, antes de passar para a questão do portfólio, eu queria comentar sobre a Olivia e sobre o Luciano, duas coisas. A Olivia, eu acho que talvez realmente tenha que encontrar, né, um tema que te entusiasme e talvez tu esteja procurando realmente ir numa direção mais da base antroposófica do que uma relação com um assunto que já é o teu, né? Eu acho que isso aí é muito, muito bom e eu queria te estimular, apesar de que tu tens que avaliar bem, né? Claro, mas eu queria te estimular no sentido de que a base antroposófica ela é fundamental para um professor Waldorf. E se tu quer ser uma professora Waldorf, né? Então, isso tem sentido, assim, aprofundar essa questão, né? Que é um dos objetivos dessa proposta do TCC, que é aprofundar um pouco a pedagogia e até aspectos que não estão incluídos nos módulos, né? Apesar de que pode ser um assunto que foi tratado, mas o aprofundamento disso muitas vezes não é possível no módulo. Então, a ideia também é que cada um busque algo que queira aprofundar e aí, então eu acho que se tu der conta... Sérgio, e me caiu a ficha que eu escolhi o tema que eu me sinto mais confortável, mas ele não necessariamente é o tema que me chama mais a atenção, então eu decidi que talvez assim, com todo esse processo de pandemia, de respirar e tudo, apesar de estar tocando aí outros cursos que eu preciso para o meu trabalho, me caiu essa ficha, assim. Eu fui pelo lado mais confortável, só que não é um lado que me estimula tanto, né? Quanto pensar num outro nicho, onde eu vou estar aprendendo muito mais do que só tratando do tema arte, né? Sim. Tá, beleza. Então, para o Luciano, o que eu queria era, em relação ao conteúdo que ele colocou lá, me veio uma coisa que eu acho que vou acabar esquecendo depois, vou falar agora, que ele falou a relação, o Steiner chama atenção sobre o processo de passagem do brincar para o trabalhar, né? E esse é um tema muito importante, embora a gente quase não fale sobre isso, e eu só queria chamar a atenção, Luciano, para tu procurar lá, ler de novo, vai ver. Eu até tenho sobre isso, talvez alguma coisa em outro livro que não seja esse que tu viu, mas que a gente tem que entender que ele está falando é que, para a criança, o brincar é como o trabalhar para o adulto. Né? E que, para o adulto, o trabalhar deveria ser tão entusiasmante quanto é brincar para uma criança. Eu acho que esse é um ponto-chave na vida, na relação da pessoa com o trabalho. Né? Então, ele fala assim, tenta tirar uma criança de uma brincadeira onde ela está envolvida. Né? É difícil, porque ela se envolve de corpo e alma na brincadeira. E é assim que a gente deveria estar envolvido com o trabalho. E aí ele fala da arte como sendo o caminho para chegar no trabalho com esse entusiasmo da criança. Então, o trabalho e a vida prática. Sim, o trabalho e a vida prática, mas está meio junto, né? Porque a vida prática é trabalho, né? Também, se for pensar. Legal. Tudo é trabalho, né? Tudo tem que fazer, E se tu não está entusiasmado, nem varrer a casa para ti não é bom. Nem lavar louça não é bom, nem passar roupa não é bom.
tudo é ruim, porque As, tudo não está... as crianças, a Alice tem uma resistência de guardar os bonecos e as coisas, e eu sempre explico que, poxa, você não tem que dormir, você não tem que descansar, os bonecos também têm que dormir e descansar, então eles têm que ir lá para casa deles, lá para a caixinha deles. Daí ela entende, mas se você dá uma... eu estou mandando você guardar as coisas aqui, porque você bagunçou tudo, aí já ela quer fazer um enfrentamento. Aí o assunto muda um pouco, é outro, mas tem a ver, né? Mas vamos passar para... Legal. Tá? Mas esse tema aí é bem importante. Vamos passar para o tema do portfólio, então, que a gente não sabe quanto tempo nós vamos gastar nisso. Eu vou introduzir esse tema falando da questão das datas, porque lá na minha mensagem para o grupo, eu coloquei que dentro da conversa com o Luciano, nós tínhamos chegado a algumas datas. Uma delas era que o portfólio não poderia ser para esse encontro que está acontecendo agora, porque não ia ser viável, mas que poderia ser para o próximo. E o próximo encontro, nós da coordenação, pensamos que dentro da ideia de fazer um encontro por mês, seria sempre na primeira semana de cada mês. E a gente quer que esses encontros aconteçam mais ou menos juntos. Cada grupo, todos os grupos. Por quê? Porque a gente está, como coordenação, acompanhando. Então, a gente tem trocas entre nós da coordenação. O que está vindo dos grupos? E a gente quer ter um relato sobre isso no grupo e também pensar em que propostas, ou que sugestões, ou que perguntas a gente pode passar para o próximo encontro. Então, eles deveriam acontecer na primeira semana de cada mês. Isso significa que, em agosto, o encontro deveria acontecer entre 4 e 8 de agosto. E eu estou optando sempre pela sexta-feira, porque para mim é o dia mais viável. Tanto de manhã como à tarde é o dia mais viável, porque o resto da semana está bem difícil para eu fazer. Então, o nosso próximo encontro seria, se a gente puder marcar na sexta-feira, no dia 7 de agosto. Se ninguém tiver nada contra, ou pelo menos puder achar um jeitinho de fazer, eu gostaria que fosse no dia 7 de agosto. Se isso aí dá certo, então, aquela ideia de a gente mandar fotos do nosso portfólio para o Luciano montar um vídeo para a gente poder olhar no próximo encontro, deveria acontecer até o dia 24 de julho. Ou seja, nós temos mais ou menos 2 semanas para preparar essas fotos e enviar para o Luciano. Daí ele tem mais ou menos 2 semanas para montar esse vídeo, e aí no encontro do dia 7 de agosto, a gente faria essa apresentação entre nós desse vídeo com comentários. A ideia é, a gente passa o trechinho do portfólio de um de nós, de um de vocês, e aí a gente comenta alguma coisa, a pessoa explica alguma coisa, depois passa o outro. E assim a gente vai ter um encontro só para apresentar o portfólio, praticamente. Talvez alguém possa ainda falar sobre o TCC, mas isso ainda a gente precisa dar uma avaliada, se vai dar tempo. Antes de a gente conversar com o Luciano sobre como é que a gente pode enviar essas fotos, se pode ter trechinhos de vídeos também, eu quero colocar que, dentro da ideia de a gente fazer um encontro por mês, depois de agosto, o nosso encontro seria 4 de setembro e depois seria 9 de outubro. Porém, em outubro,
a gente vai achar um jeito, tá? Estamos pensando em achar um jeito de olharmos todos os portfólios, porque era previsto que a gente pudesse fazer isso em outubro, lembram? Estava dentro da nossa programação, que teria uma exposição de portfólios em outubro. Presencial. Então, cada grupo vai fazer uma exposição mais detalhada aqui nesses encontros de tutoria, e lá em outubro a gente pensa em achar um jeito de que todo mundo possa ver todos os portfólios, mesmo que a gente tenha que fazer em 2 etapas, aí a gente vai ter que pensar como vai ser. Não achamos ainda uma solução muito concreta. Essas datas, para vocês, está tudo bom? Dá para trabalhar com isso? Sérgio, eu tenho uma questão com o portfólio que eu comecei a fazer ele, só que eu tenho, sei lá, até o 4º módulo, eu acho. E depois as minhas anotações foram se perdendo, assim, na verdade. Eu tenho de alguns módulos, outros eu não acho mais, porque eu fazia de fazer um rascunho e depois passar a limpo naquele caderno que a tia me deu e tudo para ficar bonito, né? Só que sempre quando voltava do módulo, voltava a trabalhar e aí a correria, no fim, ia se perdendo. Então, na verdade, assim, eu não tenho quase nada do portfólio, sendo bem sincera. Eu até penso em correr atrás, pedir para algum colega algumas anotações para mim voltar um pouco e tentar fazer alguma coisa, mas, assim, tem quase 0 do meu portfólio. Talvez tu possa registrar algumas coisas que tu conseguiu salvar, né, e aproveitar essas 2 semanas para eventualmente resgatar algumas coisas, e esse vai ser a tua, vamos dizer assim, a tua exposição do teu portfólio, né? Tu vai mostrar um pouco do que tu já tem, isso talvez já tenha sido, né, exposto, mas tu podes até fazer uma partezinha da tua exposição, das fotos, com aquilo que tu já tinha. Uhum. E uma parte tu vai ver o que tu consegue resgatar, talvez tu faz uma página que seja, sei lá, aí tu vê aí o que tu consegue. O importante é a gente ter uma noção de como cada um está conseguindo. Sim. E se foi isso que tu conseguiu, paciência, vamos lá, mostra o que tu conseguiu. Tá. Então, eu queria dar a palavra para o Luciano em relação a o que ele pretende fazer e como que ele pode receber esse material. Pode ser, Luciano? Se é que... Pode. Pode falar? Alô? Fala. Estão me ouvindo? Sim, está meio cortado, mas... Não, às vezes dá ruim aqui por causa da internet. E agora? Melhorou. Então, tá. Eu vou falar devagar para vocês poderem entender. Eu só vou colocar uma introdução de portfólio, algum texto que nós possamos entrar em acordo antes da semana que vem, não, antes do dia lá. A gente pode pensar num texto de abertura para isso, colocar algum texto de abertura ou alguma coisa que possa ser falada, ou isso pode ser narrado, recitar alguma coisa, e depois entrar específico nos nomes das pessoas com os portfólios. Eu queria ver com vocês, assim, no máximo 10 fotografias. Dessas 10 fotografias eu vou colocar de 3 a 5 segundos cada fotografia, então e aí entra as pinturas, as esculturas que vocês quiserem fotografar, as coisas de arte que vocês fizeram, partitura das músicas da Chica e coisas que vocês tenham que queiram mostrar, e também
os textos do portfólio que a gente tem nos nossos cadernos, que vocês queiram achar específicos assim. A gente não vai poder mostrar o portfólio inteiro nesse curto espaço de tempo. Então vai ter um tempo específico para cada um. Então por isso que eu estou pedindo 10 fotografias. Se vocês quiserem colocar alguma música como trilha sonora do portfólio de vocês, vocês podem me mandar também. Eu estou conversando com a Olivia para ver como é que a gente vai fazer a exibição disso, porque o meu computador aqui, ele tem um problema de áudio do alto-falante, da expansão, não para eu editar os vídeos. Eu vou editar os vídeos, eles vão ficar 100%, não tem problema. A gente tem que ver como exibe isso depois lá no Zoom. Aí eu vou fazer uns testes com a Olivia para ver se eu projeto por aqui ou mando para ela e ela projeta por lá. Eu queria que vocês fizessem o que é formato 16:9, com o celular deitado. Então, deita o celular. Se vocês voltarem o celular no comprido, vai ficar com borda preta dos dois lados. Então, para a gente poder ter uma foto grande, um espaço legal dentro da tela visível, não fica uma foto muito pequenininha, faz esse formato de 16:9 com o celular deitado na horizontal. Isso que eu vou para vocês fazerem. Se vocês quiserem gravar algum vídeo, quanto tempo certinho para eles gravar? Como é que é? Se eles quiserem gravar um vídeo, quanto tempo eles podem gravar alguma coisa deles falando? Nossa ideia foi que cada apresentação teria 40 segundos. Isso. Então, dentro desses 40 segundos, a pessoa tem que ver se ela quiser mandar um videozinho, né? Se ela vai mostrar fotos também. Então, se tu vai botar 3 segundos para cada foto, né, que talvez seja até pouco, 5 segundos para cada foto, né? Então, tem que fazer as contas e ver quanto de vídeo caberia e quanto que sobraria para fotos, né? E não é que exatamente mas você só pode gravar alguma coisa, é isso que eu estou dizendo. Ou se posso ver todo o material e botar na sequência. Luciano? Cortou? Oi. Repete essa parte aí. Para a pessoa gravar, a sugestão que eu estou dando é assim, se você vai fazer um relato, se você vai falar alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar você falando, a pessoa que vai falar alguma coisa, e as fotos vão em cima do teu relato. Não vai ser, porque se a pessoa vai falar alguma coisa, ela vai falar no mínimo 30 segundos. Se a apresentação tem 40 segundos, eu não vou botar 10 fotos de 1 segundo, né? Vai ficar Jockey Club, vai ficar muito rápido. Então, em cima dessa narrativa que a pessoa está dando, colocar as fotografias. A gente também pode entrar com uma trilha sonora. A Alessandra quer colocar uma música do Milton Nascimento. Entra a música do Milton Nascimento, junto com a trilha vai entrando as fotografias dela. Eu estou dando algumas sugestões de como nós podemos fazer isso. Tá? Ô, Luciano, eu achei muito boa eu quero ressaltar, aliás, essa ideia de, eventualmente, ter algum relato que fique como fundo das fotos também. Né? Isso é uma ideia boa também. Então, pode ser música, pode ser relato, ou até pode ser que a pessoa queira deixar como fundo uma entrevista que ela fez com alguma pessoa, porque está dentro do trabalho do assunto que ela quis botar no portfólio, alguma atividade que ela fez fora do módulo, porque o portfólio ele inclui também, para algumas pessoas, algumas atividades feitas em função do curso, mas que não necessariamente estava dentro do módulo. Então, essa ideia de ter como fundo uma fala também é boa, né? Muito boa. Enquanto isso, bastante.
A ideia, principalmente, que eu dou para os clientes, por exemplo, pô, tu quer fazer um vídeo institucional, pô, tu é o dono da empresa, tu entende do negócio. Por que tu não fala, cara? Por que tu não fala o que é? Ah, mas eu me acho feio porque não falo. Não, vamos ensaiar, vamos criar um texto. Você fala, mas você não precisa aparecer no vídeo. Vai aparecer as cenas dos teus funcionários trabalhando, teu funcionário no computador, todas as coisas que tem dentro da tua empresa com a tua voz, que é o que dá mais credibilidade. Afinal, tu é o dono da empresa, os caras topam bastante. Por quê? Porque ninguém mais entende do portfólio do que a pessoa que fez o portfólio. Então, os melhores momentos do portfólio é que vão ser relatados ali. Então ele sabe por que está aquela fotografia, por que está aquela pintura. Não pode falar alguma Luciano, coisa a respeito. e como é enviado isso para ti? Pode ser aqui no grupo, pode ser ali. Vocês podem fazer as fotografias com o celular de vocês e colocar aqui no grupo. Caiu aí, ó. Não, pode ser vídeo também? Pelo WhatsApp? Pode ser vídeo pelo WhatsApp. Grava o vídeo pelo WhatsApp e me manda. Mas tudo sempre nesse formato. Porque assim, ó, esses dias eu fiz um vídeo de todos os professores da universidade mandando um recado para as turmas dos alunos. Aí tinha professor que mandava na vertical, outro na horizontal. Assim, montou um vídeo que é um mosaico, fica tudo torto, né? Então, se tivermos um padrão, fica melhor de observar na hora que a gente está mostrando. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem na horizontal 16:9, que é você virar o celular, não deixar ele ao comprido, como a gente faz selfie, que é sempre ao comprido, não, deixa de lado, faz as fotos de lado, faz o teu relato com o celular na horizontal. Quer fazer o vídeo, faz um vídeo sempre com o celular na horizontal e pode mandar tudo para mim. O importante é a gente não pegar e eu vou mandando, né? Eu vou mandando, hoje eu mandei uma foto, amanhã eu mando outra. Não, quando mandar, manda um pacote só. Que aí vem um pacote de todas as coisas juntas, pode ser ali, ou vocês podem me mandar inbox. Se quiser me mandar inbox, oi, sou eu, a Olívia. Estou te mandando todo o material aqui. Então conversa comigo em inbox e manda comigo aqui no celular. Aí o que eu faço? Eu abro no meu computador o WhatsApp Web e baixo todo o material dali. Se tiver algum problema de formato de um celular ou de um formato que não entra aqui, eu vou relatar para o pessoal. Não consegui, nós temos que dar um jeito de baixar de outro jeito isso aí. Mas geralmente é assim. Esses dias eu fiz um vídeo aí com 98 professores da faculdade e todo mundo mandou pelo WhatsApp. Aí leva um tempo, tem gente que manda na última hora. Eu sugiro que todo mundo mande para ti, para o teu privado. Isso, no inbox para mim. Pode ser, não tem problema, não precisa colocar lá no grupo. Porque senão todo mundo vai ver. Não, e todo mundo vai ver também, É melhor me chama inbox e manda. Se identifica, porque às vezes entra só o teu número. Né? Eu sou a Alessandra, tem que falar ali, se identifica quem é a pessoa, porque às vezes eu não tenho aqui o nome da pessoa no meu WhatsApp, tem só um número, então tem que ver quem é. E muitas, é uma coisa que eu tenho falado até para os alunos e para os colegas, assim, às vezes tem que ter paciência. O cara está dirigindo, eu não posso te atender agora. Se ele deu um esporro, reclamou lá, não ouviria. Porque o professor responde mensagem. Eu tenho uma missão de responder todas as mensagens, todo dia em casa, chegar. Às vezes não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas eu sempre vou responder. Então, manda para mim no inbox, faz uma pastinha de cada um e depois, então, tá? Aí eu vou passar vocês antes. Gostou? Foi legal? Essa foto é aqui? Não, eu queria essa foto por último. É bom a gente pegar no roteiro. Então, isso é um representante, né? Qual foto vai mesmo? Luciano. Ou entra o meu relato. Luciano. Fala. Eu acho que cada um que vai mandar para ti já tem que mandar o roteiro. Né? Já manda o roteiro. Bota ali, foto 1, 2, 3, 4, 5.
né? E já bota, ó, o roteiro é esse, a sequência é essa, o vídeo vai primeiro, o texto vai depois, papapá, né? Esse roteirinho já até eu tinha sugerido já na minha mensagem lá que o pessoal já fosse fazendo um roteirinho, né? Mas eu acho que para te montar, É. já vem as fotos, já vem tudo com roteiro. E aí, claro que depois, se der tempo de dar uma ajustada. Se é uma música, tentem converter a música em MP3, mandar a música em MP3 para mim. Pode mandar em MP4, não tem problema, mas tentem me mandar se vocês querem a música já, porque senão eu vou ter que entrar, vou baixar um conversor, converter a música. Ah, eu quero uma música do Milton Nascimento, que é esse título. Aí eu vou ter que encontrar essa música e ainda fazer uma pesquisa. Se a pessoa tem a música, Então, vai me facilitar meu trabalho, porque... Fala. Eu queria dizer também, eu acho que quem puder mandar, né, acho que facilita. Aí outra coisa que eu pensei agora é se a pessoa quer botar um texto lá. Como que vai? Qual é o formato que vai para ti? Não, me manda, aí eu vou mostrar como tem várias formas de eu colocar texto no vídeo. Então tem como colocar embaixo, em cima, como é que aparece, e eu mostro para vocês. Se a pessoa quer colocar um texto. Se a pessoa quiser colocar um texto, mas quer dizer, não pode ela quer colocar mandar o texto para ti. Como é que ela vai mandar? É um PDF ou é um mesmo no Pode me WhatsApp? mandar um PDF, não tem problema. Então, é bom deixar Mas claro, porque essas pode coisas mandar o PDF, mas a gente tem que discutir que tamanho é o texto, como é que ele vai aparecer. Aí teria que estar no roteiro, né? Isso, Mas aí tem que também, colocar no roteiro e é uma... Fala. eu quero dizer que, para não assustar muito as pessoas que vão preparar esse portfólio, né, também pode ser incluído nas fotos, o texto, né? Quer dizer, tu fotografa a página do teu portfólio, porque tu quer mostrar aquela página ali. Então, vai como foto também. Sim. Isso é uma possibilidade, né? Não precisa... Se tem um texto lá no teu portfólio que tu quer colocar, se tem um texto no teu portfólio que a pessoa quer colocar, ele pode fotografar aquele texto e eu faço zoom em cima do texto, não tem problema. Faz zoom aqui no software de edição mesmo. Ou escreve, mas isso depende do tamanho do texto, né, Serginho? Não, nem Dá para pode ter colocar um muito calhau de texto, porque ninguém vai ficar lendo, né? Nós vamos fazer uma apresentação de 40 segundos, quer dizer, texto que eu falo é uma poesia, é uma frase, né? Claro, uma citação, né? Porque grandes conteúdos a gente não vai poder mostrar. Eu acho que é isso. Isso aí. Alguém tem alguma questão para o Luciano? Aproveitar que ele está aí. Liga o microfone e pergunta. Eu tenho uma questão, mas não acho que não é pro Luciano, assim. Eu acho que eu participei de 3 ou 4 módulos, eu vou mandar do que eu tenho, é isso. Óbvio. É isso aí. É isso aí. Beleza. Tu vai mostrar Tá. o que tu tens. Tá? Ok. E outra coisa que eu vou ressaltar, já foi falado, mas como é uma apresentação que vai ser parcial, não vai dar para mostrar o portfólio inteiro, principalmente quem está no curso já desde o começo, cada um vai ter que escolher, de preferência, talvez as partes finais, né, porque não foram mostradas ainda, mas vai ter que escolher o que quer mostrar para dar uma ideia de como cada um está registrando. O importante é que eu consiga mostrar, não tanto o conteúdo, talvez, mas como eu estou registrando e como esse conteúdo está, para mim, sendo aproveitado, vamos dizer assim. Esse poderia ser Legal. Tá? Eu acho que vamos encerrar por aqui, senão vocês não vão querer mais participar do encontro, porque demora muito. E eu queria muito que vocês estivessem no próximo encontro, aliás, todos, né? Porque dessa vez foi o que menos gente veio, de todos que a gente fez. Não sei se tem algum motivo, se o pessoal está cansando, porque eu vou dizer que
essa questão de fazer online tudo está cansando todo mundo. E eu vou dizer que eu estou no limite também, porque eu, com a história de dar aula todo dia e ter mais reuniões e mais encontros, entrevista, e fala com o filho, e fala com o neto, e é tudo, tudo, tudo nessa maquininha, está deixando a gente um pouco esgotado. Mas, apesar de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês, porque a gente está, como coordenação, precisando de vocês para a gente sentir como que a coisa está andando e como que depois a gente vai continuar. É bem importante essa participação. Eu queria agradecer a Olivia, graças a Deus, assumiu de fazer uma ata que vai ajudar aqueles que não puderam participar. Muito obrigado, Olivia. A Laura tinha ficado de tocar uma música para nós agora no encerramento, mas como ela não pôde entrar, não pôde estar, se ninguém tiver nenhuma questão ainda para levantar, eu quero encerrar pedindo para a Alessandra ler de novo aquele pensamento que eu acho que tem muito a ver com a nossa situação do momento. Gostei muito. Pode ser? Encerramos, então? Tá. E último aviso. No próximo encontro nosso, mais pessoas têm que apresentar o portfólio, deveriam, né? Poderiam. Então, divulguem isso e pensem quem não apresentou alguma coisa. Viram como é simples, na verdade, é falar do seu processo, né? Tá bom? Alessandra, fechamos. Eu posso só pedir para a Alessandra... Alessandra, pode mandar a foto desse verso no grupo? Claro. Obrigada. Se no mundo as coisas não correm como desejamos, é justamente porque um mundo superior pôs mão à obra para nos fortalecer e nos complementar. E quanto mais os fatos estão contra nós, tanto mais isso acontece. Quando queremos o que Deus quer contra nós, justamente então crescemos na nossa própria vontade para dentro da vontade divina. Friedrich Rittermeier. É desse livrinho aqui, ó. Mas eu mando a foto. Eu tenho, mas se os outros quiserem, também eu não lembrava que estava lá. Obrigada. Então, beijo a todos. É sempre um prazer ver vocês, mesmo que seja assim através dessa maquininha. Lisiane não falou nada, né? Não deu para falar hoje, mas foi bom te ver. Cauê, que não pôde participar do outro, obrigado por ter vindo. E agradeço a todos os demais pela participação. Até o próximo. Até a próxima. Valeu. Obrigada, Luciano. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Saudade. Beijo. Tchau. Obrigada, gente. Olha as crianças lá. Tchau. Tchau. Tchau.